Toda série teen precisa de um bad boy. É um pré-requisito. E ele consiste numa tropa muito simples de fazer. É o cara rebelde, incompreendido, mas tem uma garota certa que consegue controlá-lo, melhorá-lo, curá-lo, fixá-lo, consertá-lo. Gilmore Girls teve o Jazz Mariano, One Tree Hill teve o Nathan Scott, DLC teve o Ryan, e então Gossip Girl teve Chuck Bass, o personagem que quebrou a trope de bad boys de séries teen a partir daí. Olá, eu sou a Thay e esse é o Thay Te Conta. Se você é um inscrito novo, seja muito bem-vindo ao canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Eu vejo séries e tenho opiniões, e aqui no canal eu falo sobre personagens, séries, filmes. E se você tem interesse nesse assunto, tem um longo catálogo de vídeos que você pode maratonar aqui. Aproveita, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, fãs ou haters de Chuck Bass. O Chuck nunca foi idealizado para ser o grande par romântico de Gossip Girl. E se você leu os livros de Gossip Girl ou assistiu meu vídeo onde eu falo das diferenças entre a série e os livros, você sabe que ele praticamente nem é parte do elenco principal neles. Mas o Ed Westwick resolveu interpretar o Chuck com a intensidade de um vilão shakespeariano. Então, eventualmente, o Chuck se tornou o sol no qual Gossip Girl orbitava ao redor. Aqui, para torná-lo o herói da série, eles precisaram quebrar todas as regras lógicas de narrativa, jogar a decência pelas janelas da sala de roteiro. Eles tiveram que convencer a gente que o personagem que começou a série literalmente como um predador sexual era o mocinho da história agora. E eles conseguiram. A maioria das séries vai te apresentando aos defeitos dos personagens de maneira gradativa. Mas o piloto, o primeiro episódio de Gossip Girl já estampa na nossa cara quem o Chuck é. Desde o primeiro momento em que ele aparece em cena, ele é um abusador de mulheres. Só no primeiro episódio, no intervalo de 20 minutos, ele ataca a Serena na cozinha do hotel e depois a Jane de apenas 14 anos no terraço da festa da Bar. E em qualquer outro gênero, ele seria o vilão da história. Ou pior, o cara que apanha do mocinho e nunca mais aparece de novo. Mas a audiência ou os roteiristas ficaram obcecados com a química que ele tinha com todos os outros personagens. É inegável que quando o Chuck estava em cena, toda a interação, toda a conversa dele com qualquer outro personagem era muito interessante e te prendia ali na tela. Então, como você conserta um personagem que começou a história assim? Não conserta, só para de falar sobre isso pelo resto da história. E torce para as pessoas esquecerem. E é aí que a essência do bad boy começa a ser corrompida pelo personagem do Chuck Bass. Guess I shouldn't expect you to understand. Porque, em teoria, o bad boy é um cara que no fundo tem um coração bom. Mas não existe coração bom escondido em quem tenta violentar uma outra pessoa. Pra tornar o Chuck o par romântico final da Blair, a série simplesmente fez um gaslighting com a gente. Você viu o Chuck fazer... Não, você não viu. Você não viu o Chuck fazer isso. Olha aqui o que ele tá fazendo pela Blair. De repente, o Chuck não era um pervertido, ele era só um garoto problemático. Ele era só sozinho, ele era só pressionado pelas altas expectativas do pai ausente. O piloto, até o final da primeira temporada, eles tinham trocado completamente a persona de predador dele pra um playboy. E a gente tava tão distraído pelas luzes e glamour e o drama dessa série que a gente nem notou isso acontecendo. E a série passou as próximas 5 temporadas tentando nos convencer de que o Chuck era uma boa pessoa, no fundo. E uma das frases mais famosas, se não a mais famosa de Gossip Girl e da TV em geral, é I am Chuck Bass. Eu sou. Chuck Bass. Mas ela não é um atestado de identidade, ela é uma ameaça. É um lembrete de que ele existe numa realidade diferente da sua. No mundo de Gossip Girl, riqueza, fortuna, não é só dinheiro, é um escudo. É um superpoder que permite que você obrigue o mundo a fazer tudo o que você quer. Toda a ideia do Chuck, toda a persona do Chuck é construída na ideia de que prestígio substitui personalidade. Ele tá sempre formalmente vestido, ele tá sempre com aquela Sharp, que é uma característica dele já. E usa hobbies de seda que custam mais caros do que um carro. E isso é vital para entender porque nós, como audiência, deixamos passar despercebidas coisas ruins que ele fez. Que a gente cai no golpe da estética.
A série usa a fortuna do Chuck pra romantizar a solidão dele. Porque ele é um bilionário morando num hotel sozinho, a sua frieza, a sua falta de saber lidar com as pessoas, a sua falta de empatia, não são vistas como red flags. São vistas como características enigmáticas, misteriosas. Se o Chuck vivesse num apartamento de 2 quartos no Queens e usasse camiseta de banda, quanto age da mesma maneira, ninguém se apaixonaria por ele. Ou defenderia ele nas redes sociais. Mas, porque ele faz tudo o que ele faz enquanto bebe um whisky de mais de 50 anos e usa um terno de mais de 50 mil dólares, ele é cobiçado pela audiência. A estética de bilionário era a camuflagem para um comportamento de psicopata. Ele quebrou a trope porque ele mostrava que um bad boy não precisava de um bom coração se ele tivesse uma boa carteira. Chuck Bass, I love you. I love you so much. It consumes me. Tell me it was for something. E o doido é que, a cada temporada, o Chuck tem um momento de clareza das suas atitudes péssimas. Ou ele conhece uma mulher humilde em Paris, ou ele inicia uma fundação de caridade, ou ele adota um cachorro. A série investe nesse elaborado arco de redenção com uma luz suave e uma paleta mais neutra para os ternos dele. Mas, se você prestar bem atenção, daqui a pouco acontece de novo, porque o Chuck não muda. Ele vive o mesmo ciclo. Isso porque a verdade é que os roteiristas não estavam interessados no desenvolvimento do Chuck como personagem. Eles não estavam interessados em torná-lo um homem melhor. Eles estavam interessados em mantê-lo como um bad boy, ao mesmo tempo em que eles faziam a audiência aceitar o comportamento hediondo que ele tinha. E é óbvio que eu não poderia falar do Chuck sem falar do envolvimento dele com a Blair, afinal, essa é a essência dele dentro da série. Esse chip dominou o Tumblr e definiu uma década. Curiosamente, é um dos relacionamentos mais tóxicos e destrutivos da história das séries. Difícil achar um pior, sério. O CP tentou subverter a trope do bad boy, fazendo com que a garota fosse tão ruim quanto o bad boy. A Blair não era uma menina boazinha que poderia consertá-lo. Ela era uma Queen Bee maquiavélica. Em teoria, essa deveria ser uma premissa incrível. Os vilões se apaixonando, tem tudo para ser super interessante, tem tudo para dar muito certo. Mas então, os roteiristas perderam a mão, eles começaram a confundir paixão intensa com abuso. E o auge disso é o plot do hotel. Chuck literalmente vende a Blair para satisfazer o tio, em troca de receber o seu hotel de volta. Isso é a definição de tráfico sexual. Eu vou repetir. Ele entrega a namorada pro tio em troca de um hotel. A mulher que ele supostamente ama. O suposto grande par romântico da série vende a namorada por um hotel. Numa narrativa normal, isso teria que ser o fim da história deles. Não tem como você recuperar um casal depois disso, certo? Claro que não, porque Chuck e Blair eram o endgame, eles tinham que ficar juntos, não importa o que acontecesse. Então, a série passou mais 3 temporadas contorcendo a lógica e a razão para tentar justificar esse casal. Jerry quebrou a trope do bad boy porque com ele, eles removeram o elemento que faz o bad boy ser atrativo. Geralmente, o bad boy é aquele cara dos livros que é da famosa frase, ninguém machuca ela. Tipo, ele pode ser ruim com todo mundo, mas ele não vai ser ruim com a garota que ele gosta. É justamente isso que inicia a trope, é ele ser o cara que, sei lá, não gosta de ninguém, mas gosta dela. Por algum motivo específico aleatório. Worst thing I ever did. The darkest thought I ever had. You said you would stand by me through anything. This Blair is anything. I never thought that the worst thing you would ever do would be to me. You went up there on your own. Goodbye, Chuck. Só que o Chuck era a fonte principal da dor da Blair. Ele não a protegia do mundo. Ele a machucava muito mais. E no final, ele ganhou. Ele ficou com a empresa, ele ficou com a Blair, ele ficou com o filho, ficou com um legado. E ele acabou criando um padrão muito perigoso para a trupe do bad boy que persiste até hoje. Antes dele havia um certo limite, porque no fundo o bad boy era uma boa pessoa. Só que o Chuck removeu essa barreira. Ele provou que você pode ser um predador, um traficante sexual, um parceiro abusivo, desde que você tenha dinheiro, desde que você se vista bem.
Desde que você mostrasse sentimentos complexos, você ainda seria o herói da história. E a gente consegue ver esse legado em todo o herói de Dark Romance que se seguiu a partir dali. Do Damon de The Vampire Diaries ao Hardin de After. A romantização que as pessoas fizeram do Joe de You, o Chuck capinou o caminho do herói irredimível. E a verdade é que 15 anos depois, ainda estamos aqui discutindo sobre ele. Ele se tornou um guilty pleasure pra fanbase que amadureceu e reassiste a série como adulta. A gente sabe que ele é um pesadelo. A gente sabe que a escrita é manipulativa a favor dele. A gente sabe que em qualquer cenário normal ele deveria estar dividindo uma cela com o tio Jack. E ainda assim, quando a gente senta pra reassistir a série, uma parte de nós ainda fica entusiasmada em descobrir qual é a próxima bagunça que ele vai meter a Blair agora. Chuck Bass. Bom, então é isso. Comenta pra mim aqui embaixo como é que você se sente em relação a Chuck Bass. Ele era um personagem que te conquistou, te manipulou na época que você assistiu Gossip Girl. Ou você assistiu Gossip Girl mais velho e a sua percepção sobre ele sempre foi diferente. Comenta aqui também quais outros personagens você gostaria que eu trouxesse aqui. Se você gosta desse assunto, de séries e análise de personagens, eu tenho vários outros vídeos aqui no catálogo. E a minha playlist de Gossip Girl que tá aqui nos cards pra você conferir. Se você gostou desse vídeo também, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, hypar esse vídeo que me ajuda muito e compartilhar com seus amigos, fãs ou que você gostaria que se tornasse fãs de Gossip Girl. Um beijo e até o próximo vídeo.